Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da nossa série RH Blindado. Queridos, aqui nós falaremos acerca do direito do trabalho na prática do RH para você, empresários e profissionais de RH. Tudo de forma simples e descomplicada. O meu papel aqui é apresentar para vocês uma forma de ter uma vantagem competitiva blindando o seu RH. Queridos, meu nome é Helenilda Rufino, sou advogada, professora universitária, especialista e mestre em Direito do Trabalho e ajudo pequenas e médias empresas a tornarem a sua área de RH mais assertiva dentro da legislação, de forma que vocês estejam blindados acerca de uma eventual ação trabalhista. O tema de hoje, o nosso episódio de hoje, nada mais, nada menos que espécies de contrato de trabalho. Antes de qualquer coisa, eu quero dividir com vocês uma pergunta que eu recebi no direct, E lá eu estava conversando, com a nossa querida aluna Alice, e a Alice perguntou: professora, quais os tipos de contrato de trabalho eu posso aderir aqui para minha empresa? E com essa pergunta, eu percebi que há uma dúvida dos empresários e principalmente dos profissionais de RH em qual tipo de contrato de trabalho eles devem adequar aquele empregado. Bem, o direito do trabalho, meus queridos, ele admite algumas espécies de contrato de trabalho, tá? E eu vou explicar aqui para vocês todas as peculiaridades de cada um deles. Vamos lá? Papel na mão e mão na massa, não é mesmo? Bem, antes de qualquer coisa, eu preciso explicar para você, meus queridos, o que é o contrato de trabalho, tá? A sua natureza e ele realmente é necessário? Ele realmente é obrigatório, doutora? Bem, queridos, a legislação, a CLT, ela conceitua, o contrato de trabalho como um contrato individual de trabalho, que nada mais é do que um acordo. E ele pode ser tácito ou expresso, que corresponde, que traz aí como consequência uma relação empregatícia, tá? Uma relação de emprego. A maior característica do contrato de trabalho do trabalhador comum é a informalidade. O que significa isso? Se eu tenho um empregado, se eu vou contratá-lo, essa minha contratação do trabalhador comum, ela é informal. Portanto, você, empregador, você pode contratar um empregado verbalmente e também de forma expressa, por escrito, tá? Mas essa informalidade do direito do trabalho, ela é específica para empregados comuns. Quem são, então, professores, quais são os outros tipos de contrato que são, portanto, a exceção, desse conceito trazido aí pela CLT? As peculiaridades dos outros contratos, eles são contrato de trabalho intermitente, contrato de trabalho por tempo determinado, contrato de trabalho terceirizado. Nós temos também a figura do PJ, Temos a figura do profissional autônomo, do profissional terceirizado, Como eu já disse aqui, do contrato de aprendiz e também os menos comuns aí no nosso dia a dia, contrato de profissional de futebol, contrato de artistas e por aí vai, tá? Bom, conceituando, vocês já compreendendo o que é o contrato de trabalho, agora nós vamos para espécies dele, Que foi essa listagenzinha que eu acabei de mencionar para vocês. Queridos, nós vamos iniciar com o contrato intermitente. Professora de Deus, que tipo de contrato é esse? Queridos, a figura do contrato intermitente, ela chegou com a reforma trabalhista. Sim, eu creio que profissionais de RH e também os empresários, vocês têm o conhecimento de que a legislação trabalhista, a CLT, ela foi alterada lá em novembro de 2017, ok? Como
essa alteração da reforma trabalhista, a reforma ela veio de forma a beneficiar quem? Vocês empresários, tá? Então é por isso, queridos, que entender o direito do trabalho na prática do RH é de extrema importância, porque até hoje eu recebo questionamentos, né, de empresas, de profissionais de RH que ainda estão desatualizados com relação à legislação trabalhista, tá? Então vamos começar. O contrato intermitente nada mais é do que a regulamentação daquele empregado que fazia o bico. Queridos, aquele empregado que trabalhava para você eventualmente, né? Você convocava esse empregado, ele aceitava o convite, vinha, fazia o trabalho para você, recebia por esse trabalho ao término, né, do serviço executado e voltava para sua casa aguardando um próximo chamamento para o trabalho. A reforma trabalhista, ela trouxe para dentro da lei exatamente a regularização desse empregado, tá? E o contrato de trabalho que deve ser feito com esse empregado chama-se contrato de trabalho intermitente. Queridos, lá na CLT, na nossa legislação vigente, considera, né, como trabalho intermitente aquele contrato onde há prestação de serviço, existe a subordinação, ou seja, esse empregado ele deve estar subordinado a você, empregador, ok? Não existe nesse contrato uma continuidade, como existe no contrato de trabalho comum. Então, devido à ausência de continuidade, ou seja, esse trabalhador, esse empregado, ele não vai trabalhar para vocês 30 dias mensais, né? Um mês completo e com a sua continuidade, né? Esse seria o empregado comum. Mas o trabalhador intermitente, meus queridos, eles têm a alternância entre prestação de serviço e inatividade. Sim, inatividade. Ou seja, aquele seu empregado que você chamava para fazer um bico na sua empresa, na sua loja, né? na sua empresa de ferragens, de montagem de móveis, enfim, né? Aquele empregado que, devido ao aumento de demanda, de repente, você o contratava para trabalhar para você, né? E ele recebia ali ao final da sua jornada de trabalho, do dia, do mês ou das horas. Sim, você, empresário, você pode contratar um empregado para que ele trabalhe apenas algumas horas para vocês. Esse trabalhador será, sim, um empregado, né, registrado, com seu registro em carteira, mas você, empresário, pagará a ele apenas os dias que ele trabalhou naquele determinado mês, tá? Ele pode trabalhar apenas algumas horas, apenas alguns dias e um mês eventual, tá? Bom, queridos, vocês devem estar se perguntando, né? Doutora, qual é a minha vantagem em contratar um empregado nessa modalidade? Vou passar algumas observações que eu peço para que vocês tomem nota, tá? O período de inatividade é o período em que o empregado não estará à disposição da empresa, mas ele estará aguardando uma convocação para o trabalho, ok? Portanto, o período de inatividade é o período que aquele empregado, é o intervalo temporal, né, que aquele empregado intermitente cumprirá entre a convocação e o período de prestação de serviço, tá? A segunda observação que eu tenho para vocês é a seguinte: no período de inatividade, como eu mencionei, este empregado não estará à disposição da empresa. E se ele não está à disposição da empresa, ele não será remunerado para tanto. Ou seja,
A hipótese em que restará descaracterizado o contrato de trabalho intermitente será se houver eventual pagamento deste empregado durante o período de inatividade. Portanto, você, empregador, essa é uma grande vantagem. Eu vou dar um exemplo, tá? Suponhamos que você é dono de uma empresa têxtil e você tem lá, né, um departamento que faz a tintura, né, que traz a pigmentação para a roupa, né? Ali o seu departamento que faz o tingimento daquele tecido. E de repente, para fazer o tingimento daquele tecido, vocês têm um conhecido, né? Que geralmente é assim. Vocês têm um conhecido onde é um profissional, um tintureiro experiente, e ele efetua muito bem ali a sua função de tingir os tecidos. Mas essa etapa de tingimento durante a produção de uma roupa ou de um tecido, ela é sazonal, digamos assim, tá? Ela tem períodos, o empresário ele precisa juntar um lote completo de um tecido para seguir para o tingimento. Isso acontece para evitar anuências de cores, né, daquele lote. Então, aquela empresa ela precisa primeiro produzir o lote completo para depois ir para o tingimento. Quando essa empresa libera o lote para tingimento, é nesse momento que o empresário convoca esse tintureiro para fazer a pintura, né, o tingimento daquele lote. Só, queridos, que para chegar nessa etapa, a empresa somente precisará do trabalho desse tintureiro 2 vezes no mês, né? 2 vezes no mês durante um período de 4 dias. Ou terá meses que será necessário tingir aquele lote apenas um mês, 3, 4 dias no mês, né? Vale a pena para você, empregador, fazer um registro, uma contratação comum, de jornada comum desse empregado? Não vale a pena, tá? Por que não vale a pena? Porque esse empregado ele vai ter um período muito longo de ociosidade naquela função específica que ele foi contratado para atuar. Portanto, a contratação do empregado intermitente através do contrato de trabalho intermitente é o ideal nesse exemplo que eu acabei de mencionar para vocês. Por quê? Porque você, empregador, pagará apenas as horas que aquele empregado trabalhou ou os dias, né? Ou as semanas que ele trabalhou dentro daquele mês, ok? Bem, é obrigatório, doutora, eu colocar no contrato de trabalho desse empregado o valor que ele vai receber? Sim, é obrigatório. E temos uma regrinha para isso, tá? A cláusula do valor da hora desse empregado, que deve constar no contrato de trabalho intermitente, ela não pode ser inferior ao valor da hora do salário mínimo. E também essa cláusula não pode ser, a cláusula do valor da hora desse empregado não pode ser inferior à de outros empregados da empresa, ok? Mas ela pode ser superior, tá? Então, fiquem atentos e anotem aí essa regrinha. Dito isto, meus queridos, vocês devem estar se perguntando, né? Quais são as verbas trabalhistas que eu devo pagar para esse empregado? Bem, ao término de cada período de prestação de serviço, você, empregador, deverá pagar-lhe a remuneração, né? Que é o salário e eventuais adicionais, né? Hora extra, adicional noturno, enfim, né? Se houver, deverá pagar as férias proporcional ao tempo que ele trabalhou e, de igual forma, o 13º proporcional ao tempo trabalhado, além do DSR e outros adicionais, se houver, tá? Então, são essas as verbas que deverão ser pagas ao final do trabalho, do período de trabalho. Então, se você, empregador,
convocou o seu empregado para fazer o tingimento daquele lote, ele demorou 3 dias para fazer o tingimento, o empregador deverá quitar, no final desses 3 dias, essas verbas que eu relacionei, ok? Prosseguindo, nós temos aqui a peculiaridade das férias do trabalhador intermitente. Empregador, para você, é necessário que você saiba que, embora este empregado ele é convocado para trabalhar conforme a necessidade da empresa, ele terá direito às férias, tá? Da mesma forma, ele terá de cumprir o período aquisitivo para que você, empregador, possa, dentro do período concessivo, decidir o melhor momento dele gozar dessas férias, ok? Bem, além das vantagens que eu disse, nós temos mais uma, que é a seguinte. No caso de dispensa desse empregado ou de pedido de demissão, você, empregador, terá de pagar as verbas de que maneira? Vocês pagarão as verbas conforme a média dos valores recebidos daquele empregado ao longo dos últimos 12 meses, ok? Então, o pagamento, o cálculo das verbas rescisórias e o cálculo de aviso prévio, ele é calculado com base na média dos salários recebidos, ok? Eu tenho uma informação extremamente importante para passar para vocês, empresários e profissionais de RH. O pagamento desse empregado que tem um contrato de trabalho intermitente deve ser feito mediante recibo de pagamento. Doutora, mas isso é óbvio, não é? Sim, claro. É claro que você sabe dessa regra. Mas o que deve conter nesse recibo de pagamento? Deve conter todas as verbas que eu relacionei para você alguns segundos atrás, tá? Portanto, no recibo de pagamento desse empregado, deve conter necessariamente o valor da remuneração, o valor das férias proporcionais acrescidas de 1/3, o valor do 13º proporcional, o valor do repouso semanal remunerado e eventuais adicionais legais, ok? Doutora, mas eu vou pagar para ele todos os direitos como se ele tivesse sido demitido? Mais ou menos isso, tá? Mas não é uma demissão, ok? Bem, outra informação de extrema importância que eu preciso que vocês tomem nota. O pagamento, o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o nosso FGTS, bem como o pagamento, os recolhimentos previdenciários desse empregado são obrigatórios, ok? E esse cálculo deverá ser feito com base nos pagamentos do período mensal, ok? Tomaram nota? Vamos continuar. Bem, nós temos agora a figura do contrato por prazo determinado. Entra nesse cesto, né, nesse balaio de contratos por prazo determinado, o temporário, o empregado temporário, tá? Você, empregador, nesse caso, você vai combinar, né? Terá ali uma negociação e de comum acordo, você e o empregado que está sendo contratado já terão discutido o início e o fim do contrato de trabalho. É basicamente um emprego com data de validade, não é mesmo? Com data de validade acordada já com antecedência. Basicamente é isso. Esse prazo, meus queridos, de contrato de trabalho por tempo determinado, ele deve ser de, no máximo, 2 anos. Ok, doutora, então eu já tenho que contratar um empregado por prazo determinado de 2 anos, mas eu não vou precisar dele esse tempo todo. Não necessariamente. Você pode sim fazer a contratação desse empregado temporário, esse empregado por prazo determinado,
tá? Pode contratá-lo para 6 meses. Exemplo, preciso contratar um empregado para cobrir uma licença maternidade de uma outra empregada. Ou preciso de um empregado temporário para substituir um empregado acidentado que está afastado recebendo o auxílio saúde da Previdência, ok? Bem, esse prazo, como eu disse, ele não deve ultrapassar 2 anos. Mas, respeitado esse prazo, esse período de 2 anos, o empregador, você empregador e o RH, vocês podem renovar, né? Vocês podem ali estender a prorrogação desse contrato por tempo determinado, quantas vezes for necessário. Mais uma vez, eu repito, respeitando o período de 2 anos. Então, vocês podem contratar por 6 meses um empregado por prazo determinado, por 3 meses um contrato de trabalho temporário. Vocês podem ir renovando esse contrato de 6 em 6 meses até 2 anos, 24 meses, ok? Agora, cuidado, meus queridos, cuidado, porque vocês não poderão ultrapassar esse período, tá? Esse prazo, esse limite legal de 2 anos. Por quê? Porque vocês estarão sujeitos a pagar uma multa, tá, administrativa, né, em decorrência do descumprimento dessa lei. Ok? Doutora, mas aqui na minha empresa eu tenho a minha empregada temporária. Já fiz a renovação de contrato e ela está no último período. É o último período, depois eu não posso mais renovar. O que eu faço com ela, já que eu quero ela aqui na minha empresa, mas eu não quero um contrato por tempo indeterminado? Bem, você pode encerrar o contrato por prazo determinado e recontratá-la em uma outra modalidade de contrato de trabalho, ok? Não há objeção nenhuma. Você, empresário, e para você, profissional de RH, vocês precisam saber que não há nenhuma multa, não há nenhum prejuízo em dispensar o empregado temporário e, na seguida, recontratá-lo novamente, ok? A pergunta que fica, né, que eu recebi também. Empregados com contrato de trabalho por tempo determinado tenho que assinar a carteira? Sim. A anotação da contratação desse empregado deve contar na carteira de trabalho dele, ok? Prosseguindo aqui, nós temos aqui, queridos, mais uma observação acerca do registro, né, desse empregado na sua CTPS, tá? Hoje nós temos as carteiras, a carteira de trabalho digital. Então, torna mais fácil, mais rápido, menos burocrático para que o empregador faça essa contratação da maneira correta, blindando o seu RH, ok? Bem, nesse contrato de trabalho, eu preciso orientá-los no sentido de todas as peculiaridades, tudo que foi negociado, todos os detalhes dessa negociação deve estar no contrato de trabalho por tempo determinado desse empregado, tá? Bem como todas as obrigações de ambas as partes. Também deve ser estipulado o caso do pagamento de horas extras e da realização do controle de ponto. Ok? Entendido? Tá? Bem, qual a vantagem do empregador, né? Mais uma questão para trazer aqui para vocês. Qual é a vantagem de vocês, empregadores, em contratar um trabalho temporário? Queridos, tenho uma informação fresquíssima para trazer para vocês. Você, empregador, que eventualmente a maioria dos seus empregados, suponhamos que você é dono de uma confecção, tá? E a maioria de seus empregados são do sexo feminino, são mulheres. Caso você venha contratar uma empregada para dentro, né, do contrato de trabalho temporário, nós temos uma novidade que é acerca da estabilidade de empregadas que venham a engravidar.
Isso se refere à estabilidade da gestante, tá? O STF, ele julgou recentemente, no dia 5 de outubro agora de 2023, o recurso extraordinário número 842844. E nessa tese, que é uma tese de repercussão geral, ou seja, obriga os outros tribunais a julgarem no mesmo entendimento que a empregada, a trabalhadora gestante, ela tem direito ao gozo da licença maternidade e à estabilidade provisória, né? Independentemente do regime jurídico aplicável ao contrato de trabalho, seja oriundo de contrato ou seja oriundo da administração pública, tá? Mesmo que ela seja da administração pública e for um cargo comissionado, ela terá direito à estabilidade. Mas, doutora, tem misericórdia. Você acabou de dizer que a notícia era boa. Como assim? Se agora o STF entendeu que a minha empregada, por prazo determinado, que no caso seria o período temporário, ela vai ter direito à estabilidade? Como assim? Sim, queridos. Mas essa decisão da Suprema Corte do nosso país, ela não abrange o contrato por prazo determinado, o contrato temporário. Essa decisão não alcança empregadas contratadas sob o regime de contrato temporário, ok? Portanto, você, empregador, fique à vontade, contrata a mulherada para trabalhar, que você está resguardado aí de uma eventual gestação no curso do contrato por prazo determinado, ok? Vamos dar seguimento à nossa aula de hoje, não é mesmo? Bem, agora falaremos de um contrato de trabalho muito famoso, que gera muita dúvida nos profissionais de RH, que é o contrato de experiência. Meus queridos, algumas informações que também peço que vocês tomem nota. Contrato de trabalho por experiência, ele não é de 3 meses. Tirem isso da cabecinha de vocês. O contrato de experiência, ele é de 90 dias. Não, não fiquem com os 3 meses em mente, porque dependendo dos meses, a somatória de 3 meses é superior a 90 dias. Por exemplo, se tivermos ano bissexto, onde fevereiro tem mais um dia, pronto. Se você fechar ali 3 meses, esse empregado já estará com o contrato de trabalho por tempo indeterminado e, eventualmente, se você não está feliz com o trabalho desse empregado, terá de dispensá-lo sem justa causa e pagar todas as verbas devidas. Então, muita atenção. Contrato de experiência não é de 3 meses. Contrato de experiência é de 90 dias, ok? Feito isso, a prorrogação desse contrato de trabalho, ela também é limitada dentro dos 90 dias. Ela é, sim, autorizada, a prorrogação de contrato, desde que respeite o limite temporal de 90 dias, tá? Então, se vocês contratarem uma profissional com 45 dias de experiência, quiserem prorrogar para mais 45 dias, totalmente possível e admitido pela legislação trabalhista, ok? Bem, outra informação muito importante para vocês é a respeito, né, da transformação do contrato de experiência em contrato por tempo indeterminado, tá? O primeiro ponto é a observação, né, desses 90 dias e tirar de mente que são 3 meses, ok? E, queridos, por que que isso acontece, né? Eu gosto de dizer o motivo das coisas, porque vocês entendendo o motivo, vocês automaticamente internalizarão essa informação. Então, o motivo disso, queridos, é devido ao princípio da continuidade da relação de emprego, tá? É um princípio do direito do trabalho a questão de, se ultrapassado 90 dias do contrato de experiência, automaticamente
esse contrato já passa a ser um contrato por tempo indeterminado, ok? Terceira observação a respeito desse tema. A CLT, tanto a CLT quanto a Lei dos Empregados Domésticos, não exige, prestem atenção, não exige que o contrato de experiência seja escrito, ok? O contrato de experiência, se você eventualmente contratou uma empregada doméstica, negociou com ela verbalmente sobre o salário que ela vai receber e disse, você estará trabalhando de experiência e depois da experiência a gente conversa novamente e tenta alinhar aí o que for melhor para ambas as partes. Se essa empregada não assinou um documento, ainda assim ela está segura dentro do contrato de experiência, ok? Lembrem-se que o trabalhador comum, né, no caso tanto da empregada doméstica quanto dos outros trabalhadores comuns da CLT, é possível a contratação de forma verbal, tá? O que é exceção são esses tipos de contrato de trabalho que são diferentes, né? Que precisa de cláusulas específicas, ok? Além disso, meus queridos, vocês não devem, né, confundir o contrato de experiência com a comprovação de experiência prévia. Doutor, então significa que eu não posso pedir para o meu empregado que ele tenha experiência prévia? Pode, mas tem um limite. Você não pode exigir que esse empregado ele tenha mais que 6 meses de experiência, ok? Então, empresário, se você for divulgar uma vaga, né, seja na porta do seu empreendimento, seja através da contratação de uma empresa de RH, né, de uma agência de emprego, se atente. Não é possível, não é correto que se exija desse candidato mais de 6 meses de experiência, ok? Bem, prosseguindo, agora nós vamos falar do contrato terceirizado. Doutora, é bom mesmo esse negócio? Depois da reforma trabalhista, sim. Para você, empresário, né, a contratação de empregados cujo contrato de trabalho é terceirizado é uma grande vantagem para você, empresário. Por quê? Porque o próprio nome já diz, né? Se o contrato é terceirizado, significa que vocês terão 3 entes envolvidos aí nessa relação. Quem são? O primeiro ente, você, tomador de serviço, que colherá a força produtiva daquele empregado. Deveremos ter aquela empresa que vai intermediar, né? Que vai contratar esse empregado que vai prestar serviço no seu negócio, e nós temos a figura do empregado, tá? Portanto, quem vai contratar, assinar a carteira e arcar com todas as despesas desse empregado será a empresa terceirizadora, tá? A fornecedora de mão de obra. E você, empresário, você fará um contrato de natureza cível com esse segundo ente. Por quê? Porque a relação de vocês será uma relação comercial e não terá uma relação trabalhista com o empregado da terceirizada. Então, nós temos, inclusive, um dispositivo legal, uma súmula, que é o entendimento do TST, da Suprema Corte Trabalhista, que já pacificou que não há vínculo de emprego entre o profissional terceirizado e a tomadora do serviço. Ok? Entendido? Né? Bem, além disso, meus queridos, o que deve-se ter cuidado, tá? Muito cuidado. É que quando se fala de terceirização lá na administração pública, lá terceirização da prefeitura, terceirização, né, de algum ente federativo, de algum hospital público, enfim, é necessário, a lei exige
desse ente federativo que fiscalize o seu terceirizado, né? A lei não exige que você, empresário privado, cumpra aí esse requisito de fiscalização de como a empresa terceirizada está lidando com os compromissos, né, legais com aquele empresário. Mas eu devo orientá-lo que faça sim. Você deve sim, por questões de segurança jurídica, para tornar nesse quesito seu RH blindado, faça a fiscalização da empresa que você contratou para serviços terceirizados. Por que isso, doutora? Pelo simples motivo de, se eventualmente esse empregado teve algum problema em relação às verbas trabalhistas com a empresa fornecedora de mão de obra, esse empregado pode incluí-lo no polo da ação e você ter de responder junto com essa empresa terceirizada. Existe duas possibilidades de você, empregador, ter de responder juntamente com essa empresa terceirizada. Você responderá de forma subsidiária, ou seja, na ação terá o nome, né, da sua empresa, mas a Justiça do Trabalho só vai cobrar de você se a empresa terceirizada não honrar com o pagamento desse empregado. Agora, se houver má-fé na contratação desse empregado terceirizado, aí sim, se houver uma fraude aí nessa relação, aí sim, você deverá responder de forma solidária, ou seja, vocês responderão no mesmo momento acerca das verbas trabalhistas daquele eventual empregado que, em tese, foi contratado de forma terceirizada. Ok? Bem, queridos, agora nós temos que falar do famoso profissional PJ. O trabalhador PJ, queridos, é aquele trabalhador que ele tem a sua empresa, tá? Porque é vantajoso para você, empregador, contratar um PJ. Vamos lá. O profissional PJ, ele tem a empresa dele. Ele tem o CNPJ, ele tem uma personalidade jurídica à frente dele e é essa personalidade jurídica quem estará negociando com você, empresário, acerca da prestação de um serviço. Mas fique atento, você, empresário, tá? Se esse empregado emitir notas sucessivas, como assim, doutora? Nota de número 1, nota de número 2, nota de número 3, nota de número 4 e assim por diante, ficará fácil para esse empregado eventualmente vir a solicitar requerer um vínculo de emprego, um reconhecimento do vínculo empregatício lá na Justiça do Trabalho. Por quê? O fato de esse empregado fornecer para você, empresário, notas fiscais sucessivas, significa que ele, muito provavelmente, não trabalha para outras empresas. Dessa forma, desnaturaliza a figura de autônomo. Significa que ele presta serviço exclusivamente para a empresa. Outro cuidado ao contratar um profissional autônomo, que tem ali o seu CNPJ, é o seguinte: o trabalhador que é contratado como PJ, a forma técnica que aquele empregado irá executar o trabalho não deve ser determinada pela empresa, por você, empresário. Por quê? Porque um empregado autônomo, porque um trabalhador autônomo, ele não terá de consultar a empresa tecnicamente em como fazer aquele trabalho. Ele apenas deve seguir o prazo do contrato de prestação de serviços que você, empresário, fará com esse trabalhador, ok? Então, deve-se constar no trabalho de prestação de serviço que a empresa A, representada pelo senhor fulano,
prestará serviços para a empresa cujo representante é o senhor Cicrano e ali destacar quais os trabalhos que estão sendo contratados daquele trabalhador autônomo e qual é o prazo para aquele trabalhador fazer a devolutiva para vocês, tá? Para você, empresário. Agora, se você é empresário, exigir que esse autônomo vá até a sua empresa, execute o trabalho, né, que ele pode perfeitamente executar lá na empresa dele, mas você exige que ele o faça na sua empresa. Se você, empresário, dá ordens para esse empregado, também descaracteriza ali a relação comercial que vocês têm e, eventualmente, ele pode conseguir um vínculo empregatício judicial, tá? Então, muito cuidado, empresário, muito cuidado, RH, quando for necessário contratar um profissional liberal, um profissional com CNPJ, tá? Um autônomo. Não deve haver subordinação, não deve haver subordinação técnica, não deve haver dependência, estipulação de horário de trabalho durante o dia. Não deve se exigir desse trabalhador autônomo exclusividade, ok? Bem, essa foi a aula de hoje, né? Esse é o vídeo de hoje. Quem tiver mais dúvidas, quem tiver sugestões para nos passar, por favor, entre em contato conosco no direct. Pode tirar todas as suas dúvidas que nós estamos aqui para auxiliá-lo, ok? Além disso, responderemos também todos os comentários que vocês colocarão aqui na nossa página. Fique atento nos próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.